Olá, tudo bem? Esse é o quarto vídeo da série Ciência Revela Deus. No primeiro vídeo abordamos a lei de Lavoisier e a lei da biogênese. No segundo vídeo abordamos a lei da entropia. E no terceiro, as particularidades da molécula d'água. E nesse quarto, vamos analisar a complexidade do corpo humano. Porque a teoria da evolução, ela diz que a vida veio a partir de gases na atmosfera primitiva, como amônia, gás carbônico, água, metano, que através de radiação e raios formou-se moléculas mais complexas que foram se tornando cada vez mais complexas e evoluídas até chegar na vida, nos seres vivos. Mas ao analisar um ser vivo ou um corpo humano e ver a complexidade que é esse ser, fica difícil de acreditar que através de moléculas tão simples, de reações aleatórias, sem ter alguém norteando essas reações, chegou-se a formar seres tão complexos. Então, para a gente ter uma ideia, o nosso cérebro, a massa dele é 1,2 kg e tem a capacidade, nosso cérebro, de armazenar mais informações do que 4,7 bilhões de livros. Então, olha só a capacidade absurda que tem o nosso cérebro. Outro dado interessante, um corpo humano adulto tem em média 37 trilhões de células. Para a gente ter um pouco noção da grandeza desse número, se eu fosse contar uma por uma, supondo que a cada 1 segundo eu contasse uma célula, eu demoraria 1.100.000 anos para contar todas. E cada célula, ela funciona de uma maneira tremenda, porque sozinha ela desempenha o seu papel e que no coletivo proporciona a vida para um ser, para um indivíduo. Sendo que cada célula é tão pequena, tão minúscula, tem um papel fundamental. E o conjunto dessas células trabalhando em harmonia proporciona que esse ser vivo ele se locomova, se alimente, supra as suas necessidades. Então, o corpo humano é um grande laboratório complexo, funcionando e andando por aí. É algo difícil de acreditar que veio ao acaso e de forma aleatória. Outro fato interessante, quando a gente passa em frente a um restaurante, ou quando chega em casa, que tem alguém preparando um alimento, que a gente sente o cheiro da comida, o cérebro manda uma mensagem para as glândulas salivares produzir saliva. Porque o cérebro entende que vai iniciar o processo de digestão. Quando começamos a alimentar, os dentes eles começam a rasgar, triturar o alimento para facilitar a digestão, porque aumenta a área de contato com os produtos químicos da digestão. E na saliva tem a amilase salivar, que é uma enzima responsável pela digestão do amido, pela quebra do amido. E o pH da boca é pH 7, um pH neutro, ideal para essa reação química. Enquanto estamos mastigando, o estômago começa a produzir HCl, ácido clorídrico. E também a pepsina, que é uma enzima responsável por digerir a proteína. Então, quando o alimento chega no estômago, já tem um ambiente preparado para digerir a proteína. E depois, na sequência, esse alimento ele vai para o intestino delgado, primeira parte, duodeno. Lá, o pH, então o pH do estômago é ácido, que é ideal, né, para digerir a proteína, e no duodeno o pH é básico, ideal para digerir a gordura, o lipídio. E além de ser o pH básico, tem lá a lipase, que é a enzima responsável por degradar
o lipídio. Posteriormente, todo esse bolo alimentar, que já está degradado e digerido, ele vai para o intestino delgado jejunouíleo, que é a segunda parte do intestino delgado. Tem cerca de 8 metros de comprimento e tem microvilosidades. Essas microvilosidades, elas aumentam a superfície de absorção, porque o sangue ele encosta na parede do intestino para absorver a glicose, o lipídio, a proteína, todos esses nutrientes que foram quebrados na digestão vão ser absorvidos pelo sangue para distribuir por todo o corpo. Então, o que acontece? É interessante que todos esses nutrientes estão misturados. Glicose, lipídio, proteína, sais minerais, vitaminas. E o corpo ele consegue separar e enviar para cada célula a quantidade ideal para que elas possam suprir a sua necessidade. E o corpo ele leva isso através do sangue por artérias e por veias. Se fôssemos medir, né, a distância de todas as artérias e veias, daria 97 mil quilômetros. Daria para dar 2 voltas ao redor do planeta Terra. A distância, se for medir, né, uma do lado da outra, uma atrás da outra, aliás, a distância das veias e artérias. Então, esse sistema de circulatório é fabuloso, porque cada uma das 37 trilhões de células necessita receber a glicose, que é a fonte de energia, o oxigênio para fazer a respiração celular e todos os nutrientes para manter a célula viva. Então, o corpo humano é fantástico. E algo interessante que após a digestão dá uma sonolência, né? É normal isso. Porque, olha só, a insulina é um hormônio e ela causa essa sonolência. Mas tem até, parece que é feito de propósito, porque quando estamos no processo digestivo, o sangue ele se concentra nessa região, né, dos órgãos que fazem a digestão. E aí, como eu tenho essa sonolência, eu tendo a ficar mais parado, eu tendo a descansar, isso vai privilegiar a digestão. Então, nada é por acaso. A gente vê que tudo é feito com um propósito, pois, como eu já falei e reitero, é difícil acreditar que isso veio ao acaso. E depois, né, da digestão, que o sangue absorve os nutrientes, o que não é absorvido, ele vai para o intestino grosso, que vai ser eliminado na forma de fezes. E interessante que isso vai ser usado como adubo na natureza para continuar o ciclo da vida. Então é algo assim tremendo o corpo humano. E cada célula ela precisa receber a glicose, que a glicose é o combustível do ser vivo. E o oxigênio ele vai proporcionar a respiração celular. E o produto dessa reação, que acontece dentro de cada célula, é gás carbônico, água. A energia é usada pelo corpo para se locomover, para o corpo se manter vivo. E o produto da reação, esse gás carbônico e água, vai ser eliminado, né, no sangue. Quando o sangue passa pelo pulmão, libera o CO2. E quando o sangue passa pelo rim, ele elimina os resíduos da respiração, na forma que depois vai se formar a urina. E também esses compostos na natureza vão ser usados novamente para continuar o ciclo da vida. A urina tem muito nitrogênio, é usado, né, como fertilizante, por exemplo, nitrogênio. E o CO2 é usado na fotossíntese para novamente produzir a glicose. E como já falei, o sangue ele é filtrado pelos rins. Então, cada sistema ele funciona de forma harmoniosa e também em harmonia com os outros sistemas, assim como os órgãos, cada tecido e cada célula.
Então, para hoje seria isso. O próximo vídeo vamos estar abordando a fotossíntese, que vai ser a reação inversa da respiração, que a fotossíntese ela é responsável por produzir o alimento. Então, continuaremos esse assunto no vídeo número 5. Um forte abraço, fique com Deus.